Bom dia! Vamos começar mais um milagre da manhã. Sente-se confortavelmente. Feche os olhos. Respire profunda e lentamente. Inspire pelo nariz e expire pela boca. Faça sua barriga expandir enquanto inspira. Inspire pelo nariz lentamente, contando até 3. Segure o ar, contando até 3. 2, 3. Solte o ar lentamente pela boca, contando até 3. 2, 3. Sinta seus pensamentos e suas emoções se acomodando enquanto se concentra na respiração. Inspire pelo nariz lentamente. 2, 3. Segure o ar. 2, 3. Solte o ar lentamente pela boca. 2, 3. Esteja ciente de que, quando tenta acalmar a sua mente, pensamentos ainda virão. Apenas os reconheça e deixe-os ir embora. Inspire pelo nariz lentamente. 2, 3. Segure o ar. 2, 3. Solte o ar lentamente pela boca. 2, 3. Vá aos poucos, sem esforço, deixando os pensamentos para trás. Mergulhe em si mesmo, no aqui e agora. Esse é o instante para estar plenamente presente neste momento. Continue a seguir sua respiração. Imagine estar inspirando energia positiva, amorosa, tranquila e expirando todas as suas preocupações e estresse. Desfrute o silêncio, desfrute o momento, apenas respire. Inspire paz, segure o ar. 2, 3. Expire tristeza. Inspire amor. Segure o ar. 2, 3. Expire mágoa. Inspire saúde. Segure o ar. 2, 3. Expire doença. Inspire confiança. Segure o ar. 2, 3. Expire insegurança. Inspire fé. Segure o ar. 2, 3. Expire raiva. Inspire alegria. Segure o ar. 2, 3. Expire depressão. Continue respirando lentamente. Puxe o ar pelo nariz. 2, 3. Segure o ar. 2, 3. Expire o ar pela boca. 2, 3. Agora, bem devagar, comece a mexer as pontas dos dedos das mãos. Comece a mexer os dedos dos pés. Comece a escutar os sons em volta de você. E vamos partir para a nossa próxima etapa. Você vai continuar com os olhos fechados, apenas escutando com bastante atenção. Nós vamos começar a nossa próxima etapa, são as afirmações positivas.
Vamos lá? Afirmações positivas, saúde. Estou disposta a soltar o padrão em minha consciência que criou esta condição. Libero alegremente o passado. Estou em paz. Agora, escolho viver no eternamente alegre. Minha vida é uma grande alegria. À medida que vou soltando o passado, o novo, o fresco e o vital entram em mim. Deixo a vida fluir através de mim. Absorvo a vida em perfeito equilíbrio. Estou em perfeito equilíbrio. Avanço na vida com facilidade e alegria em qualquer idade. Crio somente a paz e a harmonia dentro de mim e no meu ambiente. Mereço me sentir bem. Sou cercada e habitada pela paz. Deixo minha mente relaxar e ficar em paz. A clareza e a harmonia estão dentro e em torno de mim. Crio minhas próprias experiências, à medida que vou aprovando a mim e aos outros. Minhas experiências se tornam melhores. Estou segura o bastante para ter flexibilidade em minha mente. Eu sou una com tudo da vida. Estou em segurança todo o tempo. A divina ação certa está sempre acontecendo em minha vida. Só o bem vem de cada experiência. É seguro crescer. Somente a ação certa está acontecendo em minha vida. Deixo ir o velho e dou boas-vindas ao novo. É seguro ser eu mesma. Eu expresso exatamente o que eu sou. Sou a alegria da vida, expressando e recebendo em perfeito ritmo. Eu desperto nova vida dentro de mim. Alegres ideias novas estão circulando livremente dentro de mim. Sou a viva, amorosa, alegre expressão da vida. Sou minha própria pessoa. Absorvo e dou nutrição em perfeito equilíbrio. Sou livre para ser eu mesma e dou aos outros a liberdade de serem como são. É seguro todos nós evoluirmos. Proteção divina, paz, a inteligência do universo atua em todos os níveis da vida. Declaro que a paz e a harmonia habitam em mim e me cercam o tempo todo. Avanço além das velhas limitações e agora dou-me permissão para me expressar livre e criativamente. Devolvo o meu poder ao seu devido lugar. Tomo minhas próprias decisões e me realizo. Estou profundamente centrada e tranquila na vida. É seguro para mim estar viva e alegre. Avanço com facilidade na vida. Eu confio no processo da vida e peço com facilidade o que quero. A vida me ampara. Amorosamente, eu deixo ir o passado e volto minha atenção a este novo dia. Abro-me ao exterior com segurança.
É meu divino direito tramar minha própria direção na vida. Para visualizar, continue com os olhos fechados. Imagine exatamente aquilo que você deseja realizar. Veja, sinta, ouça, toque, saboreie e cheire cada detalhe da sua visão. Veja a si mesmo atingindo seus resultados. Imagine a reação da sua família, amigos e das pessoas à sua volta. Não se esqueça da sua expressão de felicidade e vitória. São 5 minutos. Vamos lá?
Agora é o nosso momento de leitura. Vamos lá? A menina que semeava. Ele a abraçou e Mia pôde sentir o calor da respiração dele em sua nuca, os músculos firmes dos seus braços. Como seria ficar grudada nele para sempre? Um momento depois, Jason moveu o corpo, se afastou um pouco dela e começou a juntar as coisas deles. Vamos embora, meu amor perfeito. Nosso professor nos espera. Relutantemente, ela se levantou. Caminharam colina abaixo, lado a lado, e Mia ficou imaginando como seria deixar o bom senso de lado e tirar o dia todo de folga para ficar junto do homem que amava. Seus pais certamente ficariam sabendo disso. Sua mãe ia franzir as sobrancelhas, desaprovando, e seu pai ia fazer alguns comentários sobre as responsabilidades que vinham com sua herança. Na verdade, não era um preço alto demais para se pagar, e ela não tinha realmente intenção de adotar um estilo de vida irresponsável. Só mais algumas horinhas de lazer com Jason e ela estaria de volta à escola no dia seguinte. Ela considerou sua ideia ligeiramente extravagante e entraram no pátio principal da Escola de Estudos Naturais, 10 minutos antes da aula de programação e perpetuação com o professor Liatres. Assim que entraram, a companheira de quarto de Mia, Camara, correu apressada na direção deles, esbaforida e sem fôlego. Mia, procurei você por todos os lugares. Já foi ao prédio da administração? Do que você está falando? Eles mandaram uma meia dúzia de estudantes para procurar você. Você não encontrou ninguém? Mia colocou a mão nos ombros da amiga. Não faço ideia do que está querendo dizer. Precisa ir ao prédio da administração. Por quê? Não sei o porquê, só sei que eles disseram que você precisaria ir lá assim que a encontrássemos. Mia olhou de relance para Jason. Ela percebeu pela sua expressão preocupada que ele sabia que a escola não a chamaria para o prédio de administração por qualquer bobagem. Vou lá imediatamente, murmurou ela apreensiva. Jason tocou seu braço. Quer que eu vá com você? Ela sacudiu a cabeça. Você tem que ir para a aula. A gente se encontra mais tarde. Ela lhe deu um beijo leve e se virou tão rapidamente que ele nem teve a chance de lhe retribuir o carinho. O setor de administração era perto dali. Estamos em guerra, Mia pensou. Os problemas com os Thorns estavam aumentando de proporção fazia alguns meses. E da última vez que seu pai tinha vindo visitá-la, ele lhe contara que temia que as tensões entre os dois países crescessem cada vez mais. Certamente isso significaria um aumento drástico de proteção e segurança para Mia, talvez até mesmo um séquito de guarda-costas particulares. Jason não ia gostar nada disso. Ela não ia gostar nada disso. O reitor, Sambucus, estava parado do lado de fora do prédio. Ficou óbvio para Mia, à medida que se aproximava, que ele estava esperando por ela. Assim que a viu, ele a fez entrar em seu escritório. Sentado ali sozinho estava Amelan, o chefe de gabinete de seus pais. Um arrepio percorreu a espinha de Mia quando viu o homem. Ele não estaria aqui se estivéssemos em guerra. Estaria envolvido nos planejamentos. Isso é sobre algo diferente. Olá, Mia, ele disse. Por favor, sente-se. Mia sentou-se um tanto hesitante enquanto o reitor saía da sala. O ar estava parado. O que era aquela vermelhidão nos olhos de Amelan? Tudo bem? Ela indagou, sabendo que a possibilidade de estar tudo bem era algo remoto. Aconteceu um acidente. Ele curvou a cabeça e a sacudiu vagarosamente. Quando ele se ergueu para olhá-la novamente, Mia percebeu, sem sombra de dúvidas, que Amelan estava chorando recentemente.
De repente, ela começou a se sentir meio zonza. Houve um cortejo de carros esta manhã no Ride. O rei e a rainha, sinto muito, seus pais iam em direção a Guntor para se encontrar com o primeiro-ministro Thorn a fim de começar as negociações para um tratado de paz. Quando cruzaram a ponte Malaspina, ela cedeu. Mia cobriu a boca com as mãos. Ela fechou os olhos na esperança de que essa conversa fosse apenas parte de um horrível pesadelo. Receio que perdemos toda a comitiva. Os olhos de Mia se arregalaram. Papai e mamãe, não tenho nem palavras para expressar meu pesar, mas eles se foram. A ponte ficava a mais de 300 metros acima da água. Mia apoiou a cabeça sobre a mesa e soluçou. Soluçou por um tempo indeterminado, que parecia não ter fim. E ainda assim, não pareceu ter sido bastante. A certa altura, ela sentiu uma mão se apoiar nas suas costas, que ela pensou ser de Amelã. Embora seu sofrimento a consumisse de tal maneira que ela não tinha certeza de mais nada. Meu pai e minha mãe se foram de repente, sem nenhum aviso, sem nenhum adeus. Finalmente ela levantou a cabeça. O mundo parecia turvo através de suas lágrimas. Você precisa voltar para o palácio comigo. O país inteiro vai ficar sabendo dessa tragédia em alguns minutos e todos ficarão chocados e arrasados. Precisam saber que o futuro deles está assegurado. Eles precisam ver você, Vossa Majestade. Vossa Majestade. Quantas vezes ela havia experimentado dizer esse título ao longo dos anos? Quantas vezes havia imaginado como seria se sentar no trono e receber seus súditos? No entanto, jamais havia imaginado fazer isso antes de completar 20 anos. E mesmo assim seria com a presença de seus pais ao seu lado, ensinando-a como governar o reino. Vossa Majestade, a distinção não parecia natural, como se não combinasse com ela. Vossa Majestade, as investigações tinham continuado por certo tempo. Depois de cada relatório, me exigia mais um. Tinha que existir um motivo que explicasse o que tinha acontecido. Pontes não caem simplesmente. Alguma coisa, alguém tinha de ser responsável. Se não fosse os Thorns, seria alguma outra facção. Era impossível acreditar que um acidente dessa magnitude fosse apenas obra do acaso, muito embora todas as análises feitas demonstrassem isso. Vossa Majestade, Mia sentiu o calor da xícara de madeira em suas mãos e inalou o perfume efervescente do ingênito. Aos poucos percebeu uma voz chamando por ela, aqui, hoje, 4 anos mais tarde. Ela olhou para o alto. Os olhos de Mia se ajustaram ao presente. Vossa Majestade, o embaixador está aqui, Sorbus declarou. Ele a está esperando na sala de reuniões. Obrigada. Preciso de mais alguns minutos? Não, preciso de muito mais que alguns minutos. Muito mais que você ou qualquer outro desse reino possa me oferecer, Sorbus. Não, muito obrigada. Por favor, diga ao embaixador que me encontrarei com ele imediatamente. Ele não falou nada sobre isso? Loni perguntou quando Beck ligou para ela alguns minutos depois que seu pai a havia deixado em casa. Nem uma palavra. Você acha que ele esqueceu? Meu pai? Sem chance. Ele sabia que dia era hoje e ele tinha que saber que eu sabia. Beck se lembraria daquele dia para sempre. Disso tinha certeza. O final de semana tinha sido uma loucura, desde o momento em que seus pais a fizeram se sentar para conversar com eles naquele sábado de manhã e lhe contaram que estavam se separando. Papai já tinha um novo lugar para morar em Standridge. Portanto, eles não estavam querendo a sua opinião. A mensagem básica deles foi que ela deveria ficar quieta e simplesmente aceitar os fatos. A atitude do seu pai foi quase tão assustadora
quanto a própria notícia. Apesar de tudo, ela ficou ao lado dele durante todo o dia, enquanto ele fingia que estava tudo bem. Mesmo enquanto ele arrumava suas coisas e as guardava dentro das caixas. Quando ela decidiu confrontá-lo e pedir algumas explicações, ele havia simplesmente dito um montão de coisas vazias. Vai dar tudo certo. Às vezes a vida pega atalhos inesperados, Beck. É mesmo, pai? Não dá para ser um pouco mais óbvio e dizer que sou jovem demais para lidar com o que realmente está acontecendo? Ela se lembrava de ter ficado com muita raiva dele, como nunca havia sentido antes. Ela deveria tê-lo forçado a compreender como ela se sentia. Mas Beck simplesmente não conseguiu se abrir, e isso a deixou mais furiosa. É claro, ela sabia que o casamento dos pais não era nenhuma maravilha. Isso não era difícil de perceber. Ela nem se lembrava da última vez em que tinha visto os dois de mãos dadas ou se beijando. E às vezes eles eram desnecessariamente grosseiros um com o outro. Mas ela não esperava que eles fossem desistir e abrir mão de tudo. Não era assim que acontecia quando as pessoas se importavam com suas famílias. E o seu pai fingia que estava tudo bem quando qualquer idiota podia perceber que não estava. Era um insulto. Pelo menos sua mãe tivera a decência de demonstrar que estava chateada. Seu pai ficou andando pela casa como se tivesse levado uma pancada na cabeça, mas todas as vezes que havia, ele sorria e conversava sobre o que os dois fariam no final de semana seguinte. O que estava errado com ele? Ele não tinha ficado assim nem mesmo quando ela ficara doente. Ficar observando enquanto ele ia embora em seu carro naquela tarde de domingo foi uma das piores experiências de toda a sua vida. Ela começou a chorar assim que o carro virou a esquina e sua mãe ficou abraçada a ela durante horas, deixando que ela desabafasse o mais que possível toda a sua dor. Finalmente entraram em casa e ficaram jogando jogo de tabuleiro na saleta e comendo biscoitos em vez de jantar. Mais tarde, naquela mesma noite, quando Beck pediu à mãe que explicasse o que tinha acontecido, ela foi direta e lhe disse que ela e o pai estavam tendo problemas já havia bastante tempo. Ela não tentou fingir que não sabia o que havia provocado a separação, do modo que seu pai havia feito. Pelo menos a sua mãe a levava a sério. Quando seu pai ligou mais tarde, a raiva que Beck estava sentindo dele tinha extrapolado. Oi, querida, foi tudo bem no restante do seu dia? Ele perguntou. O que ele esperava? Foi tudo bem. Está quase na hora de dormir, não é mesmo? É, acho que vou subir daqui a pouco. Houve uma longa pausa ao telefone e Beck imaginou o que seu pai estaria fazendo. Será que ele simplesmente planejava ficar parado desse jeito? Será que essa era a sua ideia de passar um tempo ao lado dela? Finalmente ele perguntou: Quer ouvir uma história? Uma história? Lembra que eu costumava contar uma história ao telefone quando viajava a trabalho? Beck não conseguia acreditar que ele estava sugerindo isso. Não quero ouvir uma história, pai. Houve outra pausa silenciosa, e então seu pai acrescentou: Tudo bem, podemos esperar até o final de semana. Beck sentiu sua garganta se apertar. No próximo fim de semana também não vai dar. O que quer dizer com isso? Ao pronunciar essas palavras, a voz dele parecia meio trêmula. Talvez ela tivesse sido meio dura com ele. Não estou mais a fim de inventar histórias de Tamarisk. Beck sentiu a própria voz tremer um pouco, mas conseguiu dizer tudo. Meu bem, sei que as coisas ainda estão meio confusas agora, mas... Pai, pare. Não me trate como se eu fosse uma criança. Não sou mais um bebezinho. A voz do pai soou baixa quando ele respondeu. Sei disso, meu bem. Não quero mais saber de Tamarisk. Outra longa pausa. Se é assim que você se sente nesse momento, tudo bem. Beck agarrou o telefone com mais força. É assim que eu me sinto. Ponto final. Ela sentiu os olhos marejarem e sabia que ia ser difícil ficar firme com tudo o que estava acontecendo à sua volta. Olhe, preciso ir para a cama. Tudo bem, querida, vá. Amo você. Tá, também amo você, pai.
Beck começou a chorar assim que desligou o telefone. E quando se deitou e pensou no que havia dito ao seu pai sobre as histórias de Tamarisk, chorou ainda mais. Mas ela não ia mudar de ideia. Tudo estava diferente agora. Isso significava que as histórias daquele lugar teriam de ir embora também. Agora, no quarto aniversário daquele dia terrível, seu pai ainda estava agindo como se tudo estivesse normal. Muito embora estivesse bem claro que ele não estava bem, que não estava bem desde o dia em que foi embora. Então, por que você acha que ele não disse nada? Lone quis saber. Provavelmente ele não quer que eu me preocupe com isso. Ele deve achar que agindo assim está me protegendo, ou outra coisa qualquer. Dá para acreditar numa coisa dessas? Você falou com ele sobre isso? Sim, é claro que já conversamos sobre isso. Quer dizer, é meio difícil acreditar que nada aconteceu em 4 anos, mas ele nunca se abre comigo. Nunca me diz o que realmente está sentindo e nunca conta o seu lado da história. E você sabe, nós dois sempre conversávamos bastante antes disso. Mas agora parece que ele é um pai fantasma. Ele está aqui, mas não está realmente presente. Entende o que estou querendo dizer? Não faço ideia. Isso é porque os últimos 14 anos da sua vida têm sido a maior moleza. Você pelo menos já teve uma espinha? Não estamos falando das minhas espinhas, e sim, eu já tive algumas. Estamos falando do seu pai. O telefone parecia pesado nas mãos de Beck. Não quero mais falar sobre o meu pai. Parece que ele não é o único evitando falar sobre o assunto. Me dá uma folga, tá? Você sabe que essa data é bem difícil para mim. Minha mãe saiu para um jantar romântico com seu novo marido e meu pai parece um zumbi. Tem mais alguma coisa para eu dizer? Não, acho que você já disse tudo. De repente, Beck parecia estar muito cansado. Por incrível que pareça, é verdade. Olha, vou para a cama. O dia de hoje me deixou exausta. Acho que posso dar uma fugidinha de casa mais tarde se você precisar. Imaginar Lone descendo pelo telhado da sua casa fez Beck dar o primeiro sorriso em horas. Vamos deixar isso para um momento de crise real. Acho que sobrevivo a essa noite. Tem certeza? Beck fechou os olhos. Ao fazer isso, a imagem da expressão do seu pai quando ela se virou para sair do carro naquela noite apareceu nítida. Ela não tinha prestado atenção antes. Parecia que ele estava esperando por alguma coisa. Sim, tenho certeza. Eu sempre tenho. Capítulo 3. Os sussurros eram silenciosos. A gritaria menos enraivecida do que de costume. Gage se acomodou nesse momento temporário de equilíbrio. Momentos como esse passavam rapidamente. O equilíbrio nunca durava muito. Nem ninguém estava preparado para o universo que ele era. Isso ia além das suas capacidades. Tudo o que ele podia fazer era dotar e imaginar. O murmúrio se destacou dos outros. De certo modo, era algo conhecido, mas tinha um timbre diferente. Gage não tinha prestado atenção a essa voz em particular. Era uma voz cansada, uma que havia passado por uma experiência dolorosa. Era a voz de um homem velho em um jovem. Gage se concentrou naquela voz com mais cuidado. Havia mais coisas por trás da sua história, significativamente mais. Uma sensação de desconexão. Essa história tinha terminado antes mesmo de começar. Com espanto, ele percebeu que essa voz vinha de alguém que anteriormente havia recebido um de seus dons. Isso era algo extremamente raro. Não havia acontecido dessa maneira. Nunca. Diante dessas extraordinárias distrações de um dom, entretanto, havia perigos, perigos profundos. Essa voz, na verdade, a origem dessa voz estava com muitos problemas, problemas mortais. A pessoa que sussurrava segredos parou. Muito sofrimento, muita dor, repressão demais. Ela não tinha recursos para continuar a história, embora continuar a contá-la
fosse mais importante do que qualquer outra coisa. Gage deu um dom para aquela que sussurrava. Isso, pelo menos, deveria ser capaz de lhe oferecer um pouco de serenidade. Talvez algo mais, talvez um modo de se reconectar com sua origem, um modo de continuar a história. Quando a oportunidade surgisse, Gage ia oferecer a eles a ponte. No entanto, os dois iam precisar atravessá-la sozinhos, precisariam encontrar seu próprio caminho para harmonizar os seus sussurros. Até isso acontecer, Gage continuaria a escutar. Essas histórias continham muitas promessas. Agora é o nosso momento de escrever. Nessa etapa, você pode escrever sobre seus sonhos, planos, família, ideias, descobertas, realizações, sucessos, lições aprendidas, os resultados que você se compromete a criar para hoje. Você pode escrever também o que você aprendeu ontem, o que você vai fazer hoje, para quando chegar no final do dia, você ler e para saber se você realmente cumpriu o que você se propôs. São mais 5 minutinhos. Vamos lá?
Muito bem, agora nós vamos para a nossa próxima etapa. Agora é o nosso momento da atividade física aeróbica. Nessa última etapa, é preciso acelerar a frequência cardíaca. Pode ser com polichinelos, flexões abdominais ou dança. Vamos lá? São 20 minutinhos. Então, vamos movimentar? Até amanhã!